Você vê que eu vim na cor do slide, que é para combinar, ficar uma coisa harmônica, né? Para a glória de Deus. E vamos continuar. Deixa eu só ver aqui. Isso. Deixa eu só ver aqui. Graças a Deus se vai. Isso, foi. Queridos, estamos, graças a Deus, continuando nossa série O Fruto do Espírito. A pastora Larissa começou essa série semana passada. E ela está baseada, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. E hoje à noite, eu não quero ser polêmico, mas eu quero ajudar você a entender esse conceito profundo, rico, do fruto do Espírito. Se a gente for fazer uma leitura da história na igreja, nos séculos, e eu gosto muito de história, e quando você vê desde os primeiros séculos da igreja cristã no mundo, até hoje, se tem algo que diferenciou a igreja e que marcou momentos bons e momentos não tão bons da igreja, enquanto instituição humana, foi a forma como os discípulos de Jesus entenderam, compreenderam e buscaram ou não uma profundidade no fruto do Espírito. Nós vamos basear essa série no livro de Gálatas, capítulo 5. Mas você já vai ver que eu não leio só. Nós não podemos ler só o verso que diz a respeito do fruto do Espírito. O texto que fala do fruto do Espírito tem algo antes e depois muito importante. Vamos ler os versos de 22 a 26 que dizem: mas o Espírito produz este fruto. Quem que produz o fruto, irmãos? O Espírito. Não é a religião, não são homens, não são instituições. O fruto é resultado. E quem resulta, quem traz o resultado é o Espírito. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto. Não há lei contra essas coisas. Agora preste atenção no verso 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela liberdade da tua palavra nessa noite. Nós te louvamos porque ela é a espada do teu Espírito a nós. Ah, Santo e Doce Espírito, direcione essa palavra a cada coração, a cada vida, que haja no nosso entendimento, Senhor, uma revelação da tua graça, do teu poder, da tua maravilha. Que cada homem e mulher saia desse santo encontro aqui, Jesus querido, realmente motivado a buscar o fruto, buscar o resultado da tua atuação na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que possamos sair daqui andando no Espírito, mais do que nós chegamos nessa noite. É o que nós oramos gratos por aqui estar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu olho para o fruto do Espírito, e aqui eu vou começar a ser um pouquinho só, tá? Uma dosinha leve. Eu olho para esse texto que fala do fruto do Espírito como um cumprimento de promessa. Às vezes a gente faz um recorte, meus queridos, muito simplista e, por que não dizer, um recorte muito infantil das coisas de Deus, apenas olhando ou para o Novo Testamento, ou para uma palavra que a gente já está acostumado a ouvir. E eu sei que a maioria de vocês está acostumado a ouvir. E principalmente assim, né? Na hora que o crente perde a paciência,
na fila do banco, na feira, aí alguém vira para ele, que também é crente, e fala, olha o fruto do Espírito. Cadê o domínio próprio? Na hora que você está no trânsito lá, é a primeira coisa que sua mulher fala para você, né? Olha o fruto. Só que o fruto não é isso que a gente, eu gosto que ele termina o texto dizendo, não nos orgulhemos, não sejamos orgulhosos, não fiquemos provocando uns aos outros. O fruto não é uma coisa para medir a espiritualidade do crente. O fruto, diga graças a Deus, é Deus se derramando sobre a vida do crente. O que é então o fruto do Espírito? Eu acredito que é um cumprimento de promessa da parte de Deus, que capacita o homem e a mulher que entregou o coração a Jesus a andar na força de Deus. Porque um dia, lá no Velho Testamento, 3.000 e poucos anos antes de Paulo escrever, menos que isso, 2.000 e poucos anos antes, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, versos 26 e 27, o profeta falou de uma promessa que Deus daria ao seu povo. Olha que coisa linda, Deus dizendo, eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e olha o que diz o profeta, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e olha que coisa linda, e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Amados, quando eu olho esse texto, que o profeta Ezequiel revela, eu vejo o próprio Deus desejoso de coordenar as nossas vidas para o bem. Você concorda comigo? Deus está dizendo, eu quero colocar neste novo coração de vocês, do meu espírito, para que vocês andem naquilo que é bom. Então, quando eu olho para o profeta Ezequiel, eu vejo, desde o Antigo Testamento, um projeto de Deus, onde Deus quer ter comunhão íntima conosco, e ao mesmo tempo, onde o ser humano fosse plenamente dependente de Deus. E Deus, vê se não é para dar aleluia, é aquele que de forma ampla veio para satisfazer o coração do homem. Deu para entender? Deus não quer coordenar as nossas vidas porque Ele é maniqueísta ou Ele é um ditador. Mas Ele quer colocar no nosso íntimo, olha como diz, os seus estatutos. Ele quer nos levar a agir segundo as suas boas palavras. Para quê? Para que a gente tenha uma vida boa. Para que a gente tenha uma vida de qualidade. E não um coração que vai se tornando duro com a vida e com as pancadas da vida. E Ele então lá prometeu, só vai ter um jeito de fazer isso. Quando eu colocar no íntimo de vocês, no interior de vocês, o meu espírito. E aí vocês vão agir. Não de maneira cega, sem pensar, sem avaliar. Mas porque o impulso do Espírito Santo estaria nos guiando, nos dirigindo. Essas são as realidades daquilo que o Espírito Santo quer produzir em nós. Esses 9 aspectos que o apóstolo vai citar em Gálatas, é um resumo, né? Para que eu e você não vivamos na nossa própria força, nem no nosso próprio esforço. O fruto do Espírito não é uma lista de tarefas, nem uma exigência de Deus sobre os crentes, mas sim é a declaração de Deus aos crentes que procuram viver a sua verdade, dando ouvidos ao seu espírito. Tem diferença ou não tem, irmãos? Uma coisa é o fruto como regra, outra coisa é o fruto como direção. A declaração ainda mais clara nesses versículos de Ezequiel são colaborados quando o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus tiveram uma atitude. Qual é a atitude, irmãos? Crucificaram o quê? Eu não mudei, perdão. Isso.
Os que são de Cristo Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus, o que eles fizeram? Crucificaram e junto com a carne, o que? As suas paixões. E o que são concupiscências? Essa nossa tendência de agir conforme dá na cabeça. Aquele instinto carnal que nós temos. De quando alguém pisa no nosso pé, a tendência já é revidar. Quando alguém fala mal da gente, qual é a nossa tendência? Falar mal também. Como é que é o nome disso? Instinto da carne, ou como Paulo diz, concupiscências. Os que pertencem a Cristo agora dão espaço para que o fruto do Espírito traga a vitória que Jesus conquistou para nós na cruz, onde lá na cruz Ele destruiu as obras da carne. E lá na cruz, Jesus nos chama para ser santos e divide conosco da sua santidade. A gente não canta aquele cântico? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E agora como que eu estou? Eu estou quebrantado. Porque agora eu tenho possibilidade, já que a carne está crucificada em Cristo Jesus, a desfrutar do Santo Espírito, trazendo uma vida no coração dos crentes, uma santificação que é obra do Espírito Santo. Por isso que nós chamamos essa operação dele de fruto do Espírito e não chamamos disso de as obras do cristão. Faz sentido isso para os irmãos? Faz sentido? Eu não produzo amabilidade, eu não produzo alegria, eu não produzo domínio próprio. Quem produz isso em mim? O Espírito Santo. Por isso que é chamado que a obra é dele, o resultado é dele, o fruto é dele. Pense comigo. Por onde que o Espírito então começou a produzir isso no momento que eu vim para Jesus? Espírito Santo, e eu coloquei essa imagem, né? Eu coloquei essa imagem do fruto, perto de flores, um fruto bem bonito, bem dourado. Mas todo fruto, o Zé Roberto é bom de agricultura, todo fruto é resultado do quê? De uma? Fala, Zé Roberto. Semente, olha lá, tá vendo? Esse pastor é incrível. Agora, essa semente foi semeada quando no meu coração? Quando que essa semente foi semeada no teu coração? A produção dessa semente divina é para aqueles, e ela frutifica naqueles que permanecem em Cristo Jesus. Presta atenção. O apóstolo Pedro, o apóstolo João e o próprio Jesus Cristo falam disso. Olha o que Pedro vai dizer na primeira carta. Vocês, irmãos, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível. Através do quê, meus irmãos? Por meio do quê? Da palavra de Deus, que é viva e permanente. Por onde que o Espírito então trabalha para que o fruto apareça em mim? A bondade, a misericórdia, a amabilidade, o amor que foi pregado semana passada, por aquilo que eu ouço da palavra, e essa palavra entrou no meu coração. É lindo porque essa semente de Deus em nós, ela cresce e traz como resultado o fruto do caráter de Deus em nós. O Zé Roberto, lá na plantação dele, ele não pega a manga e cola a manga na mangueira. Eu quero manga, então vou colar na mangueira para depois tirar. Não, a gente tira a manga da mangueira. Ela é resultado. Por quê? Porque a manga cresceu ali, se desenvolveu ali. Tinha uma boa árvore para dar essa nova semente, e essa nova semente um bom fruto. Por isso que João disse, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. O crente em Cristo Jesus, que nasceu de novo, foi regenerado, diga aleluia, ele pode dizer não para o pecado. Pode ou não pode? Pode.
A vontade de mentir, a vontade de enganar, a preguiça, a maledicência. Se você nasceu de novo, a semente da palavra entrou no seu coração, você tem força em Cristo Jesus para dizer ou não, para dizer o que para o pecado? Não. É isso que João está dizendo. Não é natural que um crente peque. Ele não pode agora dar frutos da carne, porque a sua carne está crucificada. Como Jesus apontou, bons frutos crescem em uma boa árvore. A natureza da árvore determina a natureza dos frutos. E quando o Espírito de Deus vem viver dentro de nós, a partir da salvação em Cristo Jesus, Ele nos dá um novo caráter segundo a imagem de Cristo Jesus. Quando você olha para o fruto do Espírito, você vê o que ali? O caráter de Jesus. Aqui em 2 Pedro 4, Pedro vai dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. Não é que nós nos tornamos Deus, mas a nossa humanidade é revestida à semelhança da pessoa de Jesus. O fruto do Espírito é o caráter moral que o Espírito Santo tira de Jesus, que é a árvore, e coloca em nós. Por isso que o Senhor Jesus disse o quê? Permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Agora olha o que Jesus diz. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se o que, queridos? Não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês vão viver na carne. Se vocês não permanecerem no Filho e buscando da direção do Espírito, não tem por onde o Espírito produzir o fruto. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando Paulo vai usar essa expressão, fruto do Espírito, para a igreja da Galácia, você tem que entender que a igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja. E ali havia um grupo de não-judeus. O pessoal lá, na sua grande maioria, eram gentios que se converteram a Jesus. Então eles ainda gostavam de comer uma carninha de porco, um torresminho, uma panceta. E aí os judeus que foram à Galácia falaram, não, vocês vieram para Jesus, mas Jesus é judeu, vocês têm que se comportar como judeus. E agora o apóstolo Paulo vai dizer, não tem nada disso não. E pior, se vocês acham que por causa da religiosidade de vocês, vocês produzem o fruto do Espírito, vocês estão muito enganados. Paulo vai ser muito direto, mostrando que a aplicação da graça de Deus pelo Espírito Santo em nós é que produz o fruto do Espírito. Olha que lindo esse texto de Gálatas, se você puder abrir sua Bíblia, Gálatas 3, enquanto eu tomo uma água aqui, nos versos de 3 a 5. Esse é o tipo de texto que você tem que grifar para explicar para as pessoas que acham que religião salva. E Paulo está ensinando aos irmãos de Gálatas, a religião não salva, é o Espírito que trabalha em você. Olha o que ele diz. E Paulo está brabo aqui, viu gente? Se você vai ler o texto da carta de Gálatas, ele quer puxar a orelha dos irmãos lá. Olha o que Paulo fala para eles a partir do verso 3. Será que vocês perderam o juízo? Começou quente, pastor. Tendo começado a obra de Deus no Espírito, porque agora vocês procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Verso 4. Será que foi à toa que vocês passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Verso 5. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei
ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Se o Espírito está trabalhando vocês, e está tornando vocês mais santos, andando em perfeição, perfeição é sinônimo de santidade. Não é porque vocês são bonzinhos, mas é porque vocês estão usando a fé. A fé na pessoa de Jesus, a fé na obra de Jesus. Paulo está estendendo a sua carta aos Gálatas, dizendo, olha, a carne de vocês não produz coisa boa não. Se vocês agora como crente pararam de mentir, pararam de roubar, pararam de adulterar, pararam de ser raivosos, é porque isso é a ação do Espírito Santo sobre vocês. Não seja orgulhoso achando que você é um crente melhor que ninguém. Por isso que ele termina lá no Gálatas 5 falando sobre isso. Pelo contrário, é ali que ele diz o seguinte. Ele vai contrastar aqui as obras da carne. Vamos abrir? Gálatas 5:19. E ele vai falar. Se vocês estiverem fazendo a vida de vocês serem guiadas, porque vocês são bons em obedecer leis religiosas, mesmo que seja a lei judaica, a carne de vocês só vai dar como fruto, como resultado, 19. O quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e todo tipo de coisa semelhante a essa. Em nome de uma religiosidade, pessoas fizeram guerras, famílias foram divididas. Por quê? Porque a carne grita essa idolatria. Eu, nas últimas 2 semanas, andei mais do que eu esperava em Belo Horizonte. Não voltou o vídeo aí, né, Davi? Não está no YouTube, então eu vou falar. Irmãos, eu fiquei chocado com algumas coisas que eu vi. Eu vi uma igreja, eu passei em frente a uma igreja pequenininha. Eu acho que não dava essa porta aqui até o meio. E na porta da igreja estava uma placa enorme. Igreja Evangélica XYZ, não vou falar o nome. E aí estava uma foto do tamanho da porta do pastor, dos dois lados. Dos dois lados. E aí, oferecendo todo tipo de coisa que você possa imaginar. E num bairro pobre, num bairro carente. E eu não li o nome de Jesus, mas o nome do pastor estava grandão. E a foto do caboclo ali. Olha, eu vou ser honesto para vocês. Isso é fruto da carne. Da egolatria. A gente hoje em dia tem que tomar cuidado com muita coisa. Por isso que eu gosto de estudar o livro de Gálatas. Porque aquela gente não achava que só o poder de Jesus Cristo era suficiente para transformar as pessoas. Paulo tem que escrever essa carta para dizer, se vocês nasceram em Cristo, continuem firmes em Cristo e crucificando a vossa carne. Mas as pessoas hoje precisam de ego, precisam de nome, precisam de fachadas. Aí uma das igrejas mais famosas de Belo Horizonte, eu atravessei a avenida que cruza ela, a gente estava procurando um apartamento para Elô, e não bate, vou falar para vocês, não bate o nome e a fama da igreja com o que eu vi na quadra do lado de lá. Eu não vi num bairro da nossa cidade mais nóia e dependente químico do que eu vi a 200 metros da igreja famosa. E eu fiquei pensando, aquilo foi... Eu não estou falando isso para acusar ninguém, estou falando isso porque aquilo foi me quebrantando. Como é que gente que diz que anda no Espírito, que tem o poder, que grava, que faz, acontece? E não tem fruto do Espírito, talvez, para mudar o próprio bairro onde vive. Porque Paulo vai dizer isso. Com o fruto do Espírito, não há nada que o impeça. E aí, amados, é lindo ver Paulo empregando a palavra fruto. Porque mesmo ela sendo, em grego, uma palavra
que é o que se chama em grego de substantivo. Ah, não, é uma antes. De substantivo composto. Que nem quando você fala para o passarinho. Eu vi um beija-flor. É uma palavra composta. Mas você viu quantos passarinhos? Um. A gente fala o fruto do Espírito. É um fruto só. Mas com aquelas 9 repartições. É uma palavra composta, que ela é singular na forma, mas ela é plural no significado. E isso quer dizer o quê? Que essas graças individuais de amabilidade, domínio próprio, mansidão e as outras 6 que o Espírito Santo injeta e forma em nós, é um objeto, é uma direção só. E que objeto, que direção é essa? O caráter do Senhor Jesus. A gente não fala que a gente está sendo formado em vários Jesus, fala. Não, é um Jesus só. Por isso que é o fruto do Espírito. Porque nós estamos sendo transformados conforme a imagem do único Filho de Deus, a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a gente fala que é um fruto do Espírito Santo. Ter o Espírito é ter Cristo trabalhando em nós dia a dia. Olha o que Paulo disse ainda em Romanos. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas estão sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, o que, queridos? Habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este nem pertence a Cristo. Por que eu e você então podemos produzir os frutos do Espírito? Produzir não, né? Perdão. Termos produzidos em nós o fruto do Espírito. Porque nós temos Cristo Jesus. Então o que o fruto do Espírito vem fazer? Vem fazer eu parecer mais com Jesus. Semana passada a pastora Larissa pregou sobre o aspecto do amor do fruto. Tem alguém mais amoroso que Jesus nesse mundo? Teve alguém mais amoroso que Jesus nesse mundo? Não. E hoje sobrou para mim falar do segundo aspecto do fruto. E eu louvo a Deus por ter, podido falar dele, porque eu fui chamado para falar da alegria. E eu consigo falar de alegria. Alguém tem dúvida? Se tem um fruto do Espírito que eu, Osvaldo, olho e fico imaginando o meu Senhor Jesus, que é muito maior do que a minha, é que Jesus era uma pessoa alegre. Me dá um motivo de Jesus ser alegre, Oswaldinho. As crianças iam até ele. Você já viu criança aí com gente rabugenta? Você já viu os meninos procurarem alguém rabugento? Não. É da índole do infantil, da criança. Agora, a criança gosta de gente alegre. E diz que toda hora Jesus estava lá, as crianças iam até ele. Porque Jesus, eu imagino, tinha esse nível de, diga comigo, cara. Vamos, quero ouvir de vocês. Cara. O que significa cara em grego? Alegria. Mas preste atenção, porque o termo alegria aqui, ele é muito amplo. Ele é sinônimo de felicidade, ele é sinônimo de grande prazer, ele é sinônimo de contentamento. E a palavra que eu considero no Novo Testamento mais forte para falar do aspecto do fruto do Espírito como alegria é deleite. É você se deleitar, é você ter gozo, é você ter descanso, é você ter força pelaquela alegria que lhe foi proposta. É um favor da graça de Deus na vida de alguém. A manifestação do fruto do Espírito pode ser definida, a alegria bíblica, desse se deleitar no Senhor. Talvez a confissão de fé mais estruturada da história da igreja cristã foi logo depois da Reforma Protestante, a confissão de fé de Westminster, na Inglaterra. E ela é feita em forma de perguntas. E a primeira pergunta da confissão de Westminster é: qual o fim último do homem? Ou seja, para que o ser humano existe? E a resposta da confissão de fé é: para ter comunhão e prazer em Deus. Aleluia. Por que você está nessa terra? Para ter alegria em Deus. E descobrir a alegria com Deus.
E isso é fruto do Espírito. Irmãos, nós devemos pensar, e agora eu vou acelerar um pouquinho, que não existe o verdadeiro cará. E aí quando a gente fala cará, tem a ver com ser uma igreja carismática, onde a alegria de... Já ouviu a expressão carismáticos? Tem a ver com os dons, mas tem a ver com essa alegria de Deus. O que Paulo diz? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que são igrejas carismáticas. Não tem como ter esse carisma separados de Deus, separados pelo pecado que o homem produz. Essa alegria torna o relacionamento com Deus inseparável. Nós, biblicamente, teologicamente, podemos dizer, a pessoa verdadeiramente alegre é aquela que tem um relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? O que a gente cantava nos anos 80? A alegria está no coração de quem? Tem um conhecimento, e conhecimento aqui é relacionamento. Mas nós podemos entender que essa alegria de Deus pode começar a fluir em nós e através de nós. No Velho Testamento, os homens e mulheres de Deus e o povo de Deus encontrou a Deus e encontrou em Deus a verdadeira razão da alegria. Olha o que o Salmo 16, verso 11 diz: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amados, a gente sabe que o ser humano procura um motivo maior da sua existência, da sua razão. Filósofos discutiram isso séculos. Sociólogos tentam interpretar esses fenômenos, porque sempre o homem está em busca de sentido e de razão. E o salmista aqui simplificou de uma maneira tão profunda. Só pode encontrar o sentido e o propósito da vida aquele que se encontra com Deus. É o sinal de que a vida encontrou o seu propósito e a sua razão de ser. Encontrou o caminho da vida. Você concorda com isso? Eu concordo com isso veementemente. E eu concordo porque eu sempre fui, olha a palavra que eu uso para mim, alguém sarrista. Eu sempre fui jocoso. Eu era mais um perturbador do que uma pessoa alegre. Para eu achar que eu tinha um pouco de alegria, eu tinha que aditivar algo na minha cabeça, se é que você está me entendendo. Porque toda aquela perturbação, farra, bagunça, acabava. A carne produz uma falsa alegria. E a hora que a falsa alegria acaba, você sente necessidade demais. E aí você não tem, porque o resultado dos frutos da carne nós já vimos. Mas quando essa alegria vem do Espírito Santo, quando essa alegria vem, e somos cheios da presença de Deus, como diz o salmista, nós começamos a nos alegrar do Senhor, e se você concorda comigo, dá um amém bem forte. Nós começamos a nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias serem contra isso. Concorda comigo? A alegria, quando ela é um fruto do Espírito, não significa que está tudo bem na sua vida, mas você sabe que a sua fonte continua segura. Paulo escreve isso aos irmãos da igreja em Filipenses. Lembra que ele diz? Cheios dessa alegria, além das circunstâncias. E Paulo estava preso quando ele disse: alegrem-se no Senhor. Novamente digo ou repito, alegrem-se. Por quê? Porque a plenitude da alegria na presença de Deus está lá em Salmos 16, Atos 16, perdão. O nosso relacionamento com Deus nos leva a encontrar nele a fonte, a força e a causa da maior alegria que nada nesse mundo e nessa terra poderia nos trazer. Por isso que ela não é uma alegria carnal. Por isso que ela não depende de ter música ou não ter música, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de estar bem. Às vezes, emocionalmente, a gente não está bem. Mas, apesar de não estar bem, você está ali grato, alegre. Por isso que eu disse, né, irmãos, que eu gosto da palavra deleite.
Porque o deleite é além do que eu estou bem. Eu confesso para os irmãos, eu sou alguém entusiasmado por natureza. Eu já saí de velórios mais alegre do que alguns estádios de futebol. Deu para entender? Eu me lembro hoje, como se fosse hoje, um enterro de uma irmã querida lá na nossa igreja, do meu bairro. E ali os crentes cantaram, testemunhamos, teve gente se convertendo. A presença de Deus estava ali, vibrante. Mas estávamos tristes, porque a irmã tinha partido. Então, o que é o deleite? Que alegria é essa? Que deleite é esse? É saber que, apesar da dor, Deus nos deu um motivo de continuarmos confiando e descansando nele. Isso é deleite. Não é uma alegria que depende da circunstância, da terra, do meu emocional, do meu psicológico. É uma alegria sobrenatural que nos dá força espiritual. Olha que interessante. Uma alegria que vem além da carne, pela mão do Espírito, mas que ela me dá força para agir. Se você se lembra, Israel estava bagunçado. A nação é como se tivesse caído uma bomba atômica. Vocês estão vendo fotos e imagens da Ucrânia? Como que está, infelizmente? Israel estava assim. E aí aquela gente começou a voltar para Deus, desenvolver um relacionamento com Deus. E eles começaram a ir no meio daquele montoro, daquela destruição, procurar a lei do Senhor, a vontade do Senhor, o que tinha do resto do tempo. E quando eles começaram a achar, o Espírito Santo começou a produzir neles uma humildade, um quebrantamento, uma dependência. E aquela gente começou a adorar a Deus, restaurar o templo e chorar, quebrantados. Foi quando Neemias chega diante deles e diz: não chorem. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Eu fico imaginando essa cena. Lê com cuidado na sua casa. Pega a lição de casa. Vai ler com carinho Neemias 8. O cenário é triste, gente. O cenário é desafiador. Eles não têm o templo para adorar. Não tem uma igreja bonita. Não sabe onde vai cultivar as coisas. Está um pé de guerra. E aí eles começam a avaliar os pecados dos pais, como eles vão ter que se comportar dali para frente. E aí eles ficam humildes, pequenininho na presença de Deus. Aquele quebrantamento é tão verdadeiro, que o Espírito Santo inspira Neemias e diz: a força que vai levantar vocês é a alegria do Senhor. O que vai fazer vocês terem um povo vibrante, amoroso, generoso, grato, é o fruto da própria alegria que vem de Deus no coração de vocês. E isso a gente não produz. Isso a minha carne não produz. Isso é fruto direto da ação do Espírito. Mas eu disse que essa semente do Espírito é para aqueles que permanecem. Permanecem em Jesus fazendo o quê, Oswaldinho? Aqui eu peço a sua atenção. Assim como o povo de Israel em Neemias 8 estava quebrantado para restaurar a nação e o templo, o que eu e você temos que perceber nas nossas vidas, de fato, para que essa alegria do Senhor seja contínua. Amados irmãos, eu vou trazer uma palavra do próprio Jesus. Eu quero pensar com vocês que a produção dessa semente do Espírito Santo em nós, que permanecemos, e aqui permanecer é sinônimo de você e eu rendermos a nossa vontade pessoal, assim como Paulo vai dizer aos Gálatas que crucifica a carne. Permanecer em Cristo é quando eu e você rendemos o nosso gosto, o nosso jeito, a nossa revolta, a nossa justiça, aquilo que a gente acha certo do nosso jeito, a gente rende a nossa vontade pessoal, em primeiro lugar, para cumprir o propósito de Deus. Por isso que em Neemias 8 o povo está quebrantado e o homem de Deus diz: calma, que a alegria do Senhor é a força. Quando eu me rendo ao propósito de Deus, quando a minha disposição é fazer o que Deus quer, mais do que eu quero em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu trabalho para que o propósito de Deus aconteça, a probabilidade da alegria do Senhor me visitar é tremenda.
Eu estava pensando nisso, né? Eu fico brincando, mas agora eu vou falar sério. Se existe uma coisa que eu sei, que é a visão do pastor Zé Roberto, é trabalhar para Deus. Você já ouviu isso, sim ou não? Você pode chegar aqui, morocochô, o Zé vai falar para você, faz a vontade de Deus, trabalha para Deus. Quase todo sermão, quando o Zé acaba de pregar, o que ele fala? Trabalha para Deus. E ele não está errado não, viu, pastor? Está certo, continua. Porque quando você rende-se à disposição de fazer o que Deus quer, você vai se tornar fiel à vontade de Deus. E aí Jesus diz o quê? Em Mateus 25, 21, você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre mim, sobre o muito. Ele está falando com um servo, né? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre mim. Venha e participe do seu Senhor. Por que hoje nós somos uma igreja, e eu não estou dizendo só a nossa comunidade, mas por que no Brasil nós somos uma igreja de crentes insatisfeitos, crentes ingratos? Nós já temos quase metade de números de membros da igreja no Brasil de desviados ou desigrejados. Porque as pessoas têm uma dificuldade de se render e render à vontade pessoal. Aí eu pergunto com toda a humildade, será que essa gente vai desfrutar da alegria do Senhor? Será que essa gente está disposta a fazer o que o Senhor deles quer? E andar em comunhão é fácil? Não, mas a alegria do Senhor é nossa força. Fazer tudo que Deus chamou eu e você para fazer, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, é fácil? Não, mas a alegria do Senhor é a nossa força. No meio dos projetos, a gente vai decepcionar, alguns vão pular fora do barco, às vezes a gente vai ter vontade de pular fora do barco, mas no meio dessa emoção toda, a alegria do Senhor continuará sendo a nossa força. Hebreus capítulo 12, diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Eu preciso render o meu jeito, a minha personalidade, a minha vontade. Para quê? Para que eu esteja dentro da vontade de Deus. E estando dentro da vontade de Deus, eu seja encontrado fiel. E se eu for encontrado fiel, com certeza eu vou participar da alegria do meu Senhor. Você não pode produzir o fruto, eu não posso. Quem produz é o Espírito. Mas você concorda comigo? Eu, assim como o pastor Zé Roberto, eu vivi muito perto de árvore, de roça, de plantação. Mesmo quando a gente mudou para o bairro onde a gente mais viveu, em Campinas, tinha um bairro lá chamado Três Marias, era só plantação, árvore. E eu, copiando o meu personagem querido do Chico Bento, eu era fã de subir nas árvores dos outros. Então eu sou aquele camarada que não aprendeu a produzir. O Zé sabe produzir, vai tipo de fruta aí. Mas eu sou do tipo que deseja fruta boa. Talvez, e eu pensei para hoje à noite, eu e você não podemos produzir o fruto do Espírito. Mas nós podemos desejar o fruto do Espírito. Sabe quando você deseja aquela manga linda que você passa na feira, que você sente o cheiro? Sabe aquela goiaba gostosa? Ontem eu bati um leite com abacate, eu não sei pôr açúcar. O abacate estava estourando de docinho. Você deseja a fruta. Como é que a gente pode desejar o fruto do Espírito? É isso que eu queria te passar. Primeiro lugar, se arrependa das falsas alegrias. Se há o fruto da alegria do Espírito Santo a ser produzido em nós, nós como crentes, não estou falando com não crente não, estou falando com um crente, nós temos que nos arrepender do quê? Das falsas alegrias. O profeta Jeremias vai dizer para o povo de Deus de maneira clara, Deus dizendo através do seu profeta, pois ele não está falando do povo de fora, ele está falando do povo dele. O meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim. Se abandona ele, vai ter alegria? E segundo, abandonaram a mim, a fonte de água viva. E segundo, cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Tem um monte de gente que está abandonando a comunhão dos santos, o tempo com a palavra, o tempo da vida devocional, o tempo de adoração, a generosidade, o serviço, os dons,
para ir buscar alegria onde não vai ter. O profeta chama de cisterna rachada. Eu ia lá no culto, mas eu preciso terminar essa série logo. Aí já vai para outra cisterna, e para outra cisterna. No meu tempo, eu lembro da esposa de um amigo meu, Pedrinho. Ela era a crente mais noveleira que eu conheci na vida, gente. A mulher não decorava um versículo, mas os personagens de novela... Isso é falsa alegria. Tem gente buscando falsas alegrias. Como é que a gente vai ter o fruto do Espírito? Deseja o fruto do Espírito em primeiro lugar, se arrependendo das falsas alegrias. E aí hoje o pessoal, você pode colocar falsa alegria em tanta coisa que os crentes estão buscando. E Deus não diz que é o não crente, Ele fala, é o meu povo que está buscando em cisternas rotas. Segunda maneira de você ser aquele menino, aquela menina diante de Deus que deseja tanto fruto que o Espírito te produz o fruto. Você precisa buscar e pedir para o Senhor a restauração da tua salvação. Porque eu preciso me converter de novo, Oswaldinho? Não. Você precisa lembrar que até outro dia você ia para o inferno e por Jesus Cristo você está indo para a glória. E eu digo, meu querido, se você perder a noção dessa alegria, não tem nada que o Espírito possa produzir em você. Se você não lembrar que sem Jesus você ia estar perdido no beleléu, não vai ter outra coisa no meio dos santos que vai te alegrar, não. Olha o que o salmista ora. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Aleluia. Por que a igreja como um todo hoje é menos evangelística? Porque ela perdeu a alegria da salvação. Por que a gente hoje tem mais vergonha de falar de Jesus? Porque a gente foi os primeiros a perder a alegria da salvação. Pega um novo convertido para ver. Ele sai pegando para a polícia, para o bandido, para o pastor se deixar. Por quê? Porque a alegria da salvação está quente no coração dele. Será que a nossa geração não precisa clamar isso diante de Deus? Restaura, Senhor, a alegria da tua salvação. Tem gente reclamando de tudo e agradecendo pouco. Quando a gente se lembra do efeito da salvação de Cristo Jesus em nós, amados, a alegria se torna uma memória viva da graça eterna. Eu conheci um missionário lá do Acre, foi trabalhar em Moçambique, e toda vez que eu encontrava o Sandro, eu perguntava, e aí, Sandro, como você está? Ele falava assim, melhor do que eu mereço. Eles falam, por quê, meu filho? Porque eu merecia a morte, eu merecia a condenação eterna, eu merecia a ira de Deus. Eu estou melhor porque eu estou em Cristo Jesus. Essa alegria tem que te levantar da cama todo dia, crente, amém? Essa alegria tem que ser um motivo de gratidão quando você for dormir toda noite, crente. Apesar do que deu certo, apesar do que deu errado, apesar deste mundo, um dia nós vamos morar na eternidade com Jesus, e Ele merece uma salva de palmas por ser o motivo da alegria da nossa salvação. Pastor, está tudo dando errado, mas você está salvo? Alegre-se em Cristo Jesus. E por último, para você desejar o fruto, a ponto do Espírito Santo colocar essa alegria no teu coração, na tua alma, na tua mente, aumente, querido, a comunhão com Jesus Cristo. Lá em João 17:13, o Senhor Jesus diz, Pai, Ele está orando para o Pai, Ele está falando com o Pai eterno. Pai, agora eu vou para a Tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, eu digo estas coisas, para que eles, os discípulos dele, tenham minha plena alegria em si mesmos. Amados, como é que a gente se torna, como é que o Espírito Santo gera mais alegria na gente? Quando a gente gasta tempo em ouvir das coisas de Jesus. Jesus está dizendo isso, Pai, eu estou dizendo essas coisas para que eles tenham a minha alegria. Um dia os apóstolos ouviram um discurso duro de Jesus. E aí um monte de gente que ouviu que tinha que comer e beber do sangue de Jesus, fez uma confusão e começou a ir embora. Jesus virou para os discípulos e falou, e vocês, não vão embora também? Aí Pedro respondeu, Senhor, para onde nós vamos? A impressão que me dá é como se Pedro estivesse dizendo, se tivesse algum lugar para eu ir, eu iria. Mas para onde nós vamos?
se só tu tens palavras de vida eterna. Queridos, o que nos dá alegria é ouvir Jesus dizendo a nós, amém? É captar cada palavra de Jesus. Há um mês atrás a gente fez um estudo só sobre uma palavra que Jesus disse, cuidado. E quando eu ouço Jesus, o meu coração se renova. Quando eu ouço Jesus, o caminho de vida para mim se apresenta. Ouvir Jesus é um caminho de vida que deveria ser prioridade do íntimo de cada um de nós. Eu não posso sair da minha cama, do meu quarto, da mesa, sem ouvir o que Jesus quer me dizer. Porque toda vez que de fato o meu e o teu coração ouve Jesus, com certeza brota uma nova alegria. Porque tem palavra de vida, palavra que abençoa, palavra que direciona. Este é o sinônimo do que Paulo vai dizer em Gálatas 5, que significa andar no Espírito. Eu acho lindo, João escreve 21 capítulos do Evangelho contando quem é Jesus. Aí ele diz depois, olha queridos, se fosse escrever tudo o que ele falou, se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia no mundo tantos livros. E aí, às vezes, a gente se contenta de abrir a Bíblia uma vez na semana. Vai ser um crente alegre? Vai ser um crente grato? Vai ser um crente generoso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu não posso produzir o fruto do Espírito, mas eu posso aumentar a minha comunhão com Jesus. Eu posso render cada dia mais a minha vontade diante de Deus. Eu posso me alegrar cada vez mais pela alegria da salvação. E eu preciso me arrepender de gastar tempo com falsas alegrias. Semana que vem veremos o fruto da paz. Mas a minha oração por vocês nessa noite é que o Espírito Santo produza em você uma alegria que você nunca vai achar em shopping, você nunca vai achar para comprar na Shopee, você nunca vai achar para entregar na sua casa no Mercado Livre, mas quando você dobrar o seu joelhinho do lado da sua cama e dizer, fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve, a paz e a alegria do Senhor vão renovar a sua vida. Vamos ficar em pé. Pastor Zé Roberto, peguei tanto no seu pé hoje, meu querido. Olhe por nós, entregue essa gente bendita no altar do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Deus continua a falar, né? Logo ele vai ser agricultor também. Começou a colher frutos. Senhor, obrigado, Pai. Nós te louvamos por esse aprendizado. Nós te louvamos por mais uma noite estar na tua presença. Agradeço, Senhor, de coração, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. E agradeço aos irmãos que estão se dispondo a aprender, Senhor, mais sobre ti. Que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre nós, sobre a tua igreja, cada família. Ó Deus, agora nos despedirmos para casa. Leva-nos na tua paz. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada de descanso a teus filhos, que amanhã retornam ao trabalho de manhã. Estenda as tuas mãos, Senhor, e guarda aquele que está trabalhando no período noturno. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. E que continuemos, ó Pai, tendo o coração aberto a ouvir a tua voz. Coração aberto, Senhor, a aprender mais sobre ti, para podermos ensinar no dia de amanhã. Guarda-nos e proteja-nos, Senhor, de todo mal, dando um final de semana abençoado para a glória do teu nome. Nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Deus abençoe, irmãos. Dá um abraço no seu irmão aí, antes de ir embora.